Olá, galera. A gente está aqui de novo e nesse momento eu vou começar a segunda parte da revisão do primeiro percurso do nono ano, ok? Bom, nós terminamos a revisão anterior, o nosso bate-papo anterior, quando eu falava sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Lembram-se disso? Antes da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma multipolaridade com várias nações disputando a hegemonia internacional, disputando a supremacia, o poder internacional. Era isso? Tínhamos ali os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, França, Inglaterra. Várias nações estavam disputando o poder mundial. Bacana. Bem, no final da Segunda Guerra Mundial, duas nações emergiram como as grandes potências. Você se lembra? Estados Unidos da América, representando o mundo capitalista, e a União Soviética, que representava o mundo socialista. A partir do final da Segunda Guerra, substituindo a antiga multipolaridade, surge a bipolaridade. Não se esqueça disso. A bipolaridade, onde nós tínhamos Estados Unidos da América como um grande polo de poder e União Soviética como outro grande polo de poder. Olha que interessante. Agora, uma ordem mundial onde duas potências vão disputar o poder sobre o mundo, só que a característica maior dessa disputa é o uso das armas. A disputa armamentista, ela simplesmente se torna o principal foco dessa disputa. Claro, as economias têm que ser fortalecidas, mas duas grandes potências armamentistas emergiram naquele momento. Os Estados Unidos já tinham uma bomba atômica, poucos anos depois, a União Soviética também passa a ter a sua bomba atômica, mas a União Soviética já contava com um exército poderosíssimo, você se lembra disso. É isso? Bom, então vamos falar sobre essa bipolaridade, vamos entender claramente o que ela é. Né? Só relembrando, nós tivemos a Alemanha como o pivô central da Segunda Guerra Mundial, na formação do Grupo do Eixo. É isso? Então, o Grupo do Eixo, formado por Alemanha, Japão e Itália, ele era, de certo modo, liderado pela Alemanha, que era uma grande potência armamentista. Bem, a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, ela sofreu com o Tratado de Versalhes, ela foi penalizada com o Tratado de Versalhes, é isso, e outras sanções que foram impostas sobre eles. A economia da Alemanha foi arrasada, o que depois deu margem para que a Alemanha se reerguesse, já defendendo as teorias nazistas de Adolf Hitler, e não se queria que isso voltasse a acontecer. Então, o objetivo daquele momento era enfraquecer a Alemanha e dominar a Alemanha para que ela não voltasse a causar um grande conflito na região, no continente europeu. É isso? Então, a Alemanha foi dividida em duas regiões, foi dividida em duas nações. República Federal da Alemanha, chamada Alemanha Ocidental, e República Democrática Alemã, chamada de Alemanha Oriental. Ok? Essa divisão, ela simbolizou de alguma maneira a divisão do mundo em dois blocos, reforçada posteriormente em 1961, com o início da construção do Muro de Berlim, e consolidou-se em 1973. Ok? Então, bom, a Alemanha dividida pós Segunda Guerra Mundial. Metade da Alemanha, parte da Alemanha, a Alemanha Ocidental estava sob domínio dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, ou Reino Unido. Não é isso? E a outra parte da Alemanha sob domínio da União Soviética. Bom, pessoal, essa simbologia ela é interessante. Mas isso já perturbava as grandes potências, as grandes lideranças do mundo capitalista. A gente, por exemplo, tem uma fala do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, onde ele já se preocupava com o crescimento, com o avanço de uma cortina de ferro sobre o continente europeu. O que seria essa cortina de ferro, hein? Gente, essa cortina de ferro, ela simbolizava de fato o avanço do socialismo sobre a Europa. Porque os países satélites da velha União Soviética, eles acabaram se tornando uma espécie de escudo com relação ao território da União Soviética
ali no limite entre Europa Oriental, Europa Ocidental e do outro lado a União Soviética, o território da velha União Soviética. Bom, essa cortina de ferro crescia e veio, em 1948, por parte dos países desenvolvidos, surgir a chamada doutrina Truman, olha só, encabeçada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, quando ele se propõe, não é isso? Os Estados Unidos se propõem a conter o avanço do socialismo, o avanço da cortina de ferro sobre os países europeus. Naquele momento, tivemos de cara o início do que nós chamamos de Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, professor? Foi uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Por que disputa ideológica? Porque essas duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, nunca estiveram frente a frente no campo de batalha. Passaram perto, né? Na década de 60, ali, com a crise dos mísseis em Cuba, mas isso não chegou a acontecer. Mas todos os conflitos que aconteciam naquela época, sempre por trás, se tinham dois países, sempre por trás de um país estava a União Soviética e por trás de outro, os Estados Unidos da América. Por exemplo, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, nós tivemos os soldados dos Estados Unidos invadindo o Vietnã. Mas os soldados soviéticos não foram para o Vietnã, mas a União Soviética financiou o Vietnã. Não é isso? O Vietnã do Norte, porque vencendo a guerra, o Vietnã do Norte poderia implantar o socialismo no Vietnã do Sul. Outro caso semelhante, mas ocorrendo o inverso, a Guerra do Afeganistão. Quando os soviéticos invadiram com suas tropas o Afeganistão, não é isso? E os Estados Unidos não mandaram para lá soldados, mandaram apoio financeiro, claro, alguns técnicos, alguns peritos, mas sempre os Estados Unidos negando a existência daqueles técnicos, daqueles peritos, desculpem, mas os Estados Unidos não mandaram soldados para guerrear com os soldados soviéticos. A Guerra Fria era isso, uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. O mundo estava dividido. Nós tínhamos, a partir daquele momento, dois mundos, o mundo socialista e o mundo capitalista. Não é isso? Bem, sistemas socioeconômicos antagônicos. Essa disputa era interessante. Bacana. Iniciou-se, por parte dessas duas nações, programas de desenvolvimento em alguns setores para mostrar a supremacia que uma potência poderia apresentar com relação à outra. Nós vamos ter dois momentos interessantes aqui, a corrida armamentista e a corrida espacial, interligados. Soviéticos e americanos disputavam para ver quem produziria as melhores armas. Isso na corrida armamentista. A exemplo disso, a gente tem, por exemplo, hoje, vendido no mundo inteiro, um fuzil considerado um dos melhores fuzis de assalto da história, produzido na história, que é o Kalashnikov, o AK-47, de fabricação soviética. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, o M16, né, o famoso M16, que as polícias do Brasil usam, na América Latina, muitas pessoas, muitas forças táticas da América Latina utilizam o M16. Não é isso? Dois fuzis similares, com grandes diferenças, é claro, né, mas que foram armas comercializadas no mundo inteiro. O AK-47, por exemplo, ele é considerado por vários estudiosos dessa questão armamentista, a arma mais democrática do mundo. Tem até o filme Senhor das Armas, em que essa frase é utilizada. A arma mais democrática do mundo. Por quê? Tem os conflitos na África, na América Latina, na Ásia, em tudo que é canto. Não é isso? O narcotráfico usa, o crime organizado no mundo inteiro usa. Essas armas foram extremamente contrabandeadas, depois do fim da União Soviética, principalmente. Tá? Bom, se começa uma corrida armamentista, também ocorreu, por outro lado, olha só, vejam que interessante, formação de mecanismos para garantir o domínio das duas potências. Os Estados Unidos, logo depois da Primeira Guerra Mundial, resolveram reconstruir a Europa arrasada pela guerra. Então eles criaram um programa chamado Plano Marshall, que visava a reconstrução das nações europeias arrasadas pela Segunda Guerra Mundial. Uma extensão desse Plano Marshall foi o Plano Colombo,
que reconstruiu a economia japonesa. Bom, você acha que a União Soviética ficou paradinha assistindo os Estados Unidos organizarem o cenário? Não. A União Soviética criou também um programa, vários programas, mas eu vou destacar um aí que era similar ao Plano Marshall, que foi, por exemplo, o Comecon, que também financiava a reconstrução dos países aliados da União Soviética, aqueles países da Europa Oriental, que depois, mais tarde, passaram a fazer parte da Cortina de Ferro. Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia, entenderam? Esses países, eles passaram a integrar o mundo socialista. Não eram membros da União Soviética, mas eram satélites da União Soviética. Na América, Cuba, né? Que a partir de 1961, né? Se eu não me engano, 61, Cuba se torna socialista. Revolução em 59, 61 se torna socialista. Tá? Então, nós vemos claramente essa divisão, nós vemos essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética e a busca por aliados. Por que a corrida armamentista foi importante? Porque demonstrar força naquela época, demonstrar ter as melhores armas, era importante. Os Estados Unidos tinham um arsenal nuclear. A União Soviética também levantou esse arsenal. Chegou no momento que algumas pessoas diziam que os Estados Unidos tinham a capacidade de destruir a Terra 250 vezes, enquanto a União Soviética tinha capacidade de destruir a Terra 80 vezes. Bom, bem verdade que não adianta você perguntar para mim, então os Estados Unidos iriam ganhar a guerra? Só precisava destruir a Terra uma vez, perderíamos todos nós. Não era isso? Então, esse era um grande temor nos anos 80. Eu que vivi, fui adolescente naquela época, na década de 80, eu me lembro o temor que se tinha de um confronto entre essas duas nações. Bom, na corrida aeroespacial, sofisticadas, né? E da mesma forma, os soviéticos também produziram aeronaves sofisticadas. Por exemplo, os soviéticos conseguiram desenvolver os MiG, né? Caças extremamente velozes, com a agilidade fora do normal, né? E ali disputando para ver qual era a melhor arma de combate aéreo com os Estados Unidos, com os caças, os F-5, depois F-15, F-16, não é isso? E os MiGs ali também nessa briga. Então, era interessante. Vejam só que tinha uma disputa, uma concorrência nesses setores entre Estados Unidos e União Soviética. E essas empresas se desenvolveram muito. Da mesma maneira, a corrida espacial. Os soviéticos chegaram a estar até mesmo à frente dos Estados Unidos. Por exemplo, os soviéticos, eles lançaram o primeiro satélite artificial, que foi o satélite Sputnik. Galera aí, os pais de vocês aí na década de 80 que curtiram uma banda que chamava-se Sig Sig Sputnik, era uma referência, era justamente o satélite Sputnik 1, foi lançado pela Rússia em 1957. Mas os Estados Unidos não assistiram parados. Em 1958 lançaram o Explorer 1, não é isso? O seu satélite similar ao Sputnik. Olha que interessante, sempre uma disputa bastante acirrada. Os soviéticos rapidamente mandaram o primeiro homem para o espaço. Já haviam mandado o primeiro ser vivo, foi uma cadela chamada Laika, os Estados Unidos mandaram um chimpanzé. Depois, os soviéticos mandaram o primeiro homem para o espaço, que foi um cosmonauta chamado Yuri Gagarin. Olha, cosmonauta é russo, astronauta, coisa nossa aqui, né, da América, né, principalmente dos Estados Unidos. Os cosmonautas russos foram para o espaço primeiro o Yuri Gagarin. Mas os Estados Unidos também mandaram um homem para o espaço. O primeiro homem dos Estados Unidos aí para o espaço foi Alan Shepard. Não é isso? Na verdade, o segundo homem na história aí para o espaço. Gente, olha que interessante. Aí nós tivemos uma disputa. Nesses setores, a União Soviética caminhava lado a lado com os Estados Unidos. Mas pense bem, um país como a União Soviética, que tinha uma economia planificada, onde não havia como objetivo, pelo menos na teoria, o lucro, não é isso? Dentro daquelas economias, a União Soviética ela tinha que cuidar dos seus aliados, ela tinha que financiar o desenvolvimento dos seus aliados, ela tinha que proteger os seus aliados. Então, a União Soviética, ao longo dos quase 45 anos da Guerra Fria, ela pagou caro para manter-se no poder, no topo.
não é isso? Juntamente com os Estados Unidos. Pagou caro, sim. Por quê? Nós sabemos que dentro do socialismo não há competitividade. E as empresas estatais, todas de um único dono, que era o Estado, não competiam entre si, portanto, seus produtos não melhoravam porque não havia concorrência. Não é isso? As únicas empresas soviéticas que se desenvolveram bastante foram as empresas armamentistas, as indústrias armamentistas e a indústria aeroespacial. Não é isso? Porque havia uma concorrência com os Estados Unidos. Mas o mercado ficou extremamente, saturado. Não havia condições de disputar com as economias capitalistas. E aí, a partir dos anos 70, inicia-se uma crise violenta, não é isso? Ao rompimento, no final da década de 60, com a China vai procurar seu rumo, porque percebe que ficar daquela maneira, dentro do socialismo, não seria tão bom estarem aliados à velha União Soviética. Né? Tem uma fala do Deng Xiaoping que dizia o seguinte: precisamos preparar a China para o século XXI, na década de 60. Olha só, o cara já pensava em disputas diferentes. Porque pensava-se que no século XXI, já naquela época, as disputas pudessem ser diferentes, ao invés de serem disputas militares, que fossem disputas econômicas. Beleza. Bom, a crise da velha União Soviética fez com que algumas mudanças tivessem que ser promovidas. E o responsável por essas mudanças foi o ex-presidente Mikhail Gorbachev. Gorbachev implantou duas medidas importantes tentando modernizar o mercado soviético e tentando buscar melhores negociações, melhores relações internacionais. A abertura econômica, chamada de perestroika, não se esqueça, perestroika, abertura econômica, e aquilo que chamava-se de transparência política, chamada glasnost, uma abertura política para que negociações fossem feitas, para que acordos com outros estados pudessem acontecer. Uma abertura econômica que eu vou confessar para vocês, na década de 90, eu, jovem, ligado ao socialismo, louco pelo socialismo, me deparei com a realidade que existia dentro da União Soviética. Assisti um Fantástico que mostrou pobreza, que mostrou marginalidade, que mostrou prostituição, gente, dentro do território da antiga União Soviética. Não era aquela maravilha que as pessoas esperavam. A crise assolou aquele país de maneira assustadora. Existia uma burguesia de Estado chamada de burocracia, né, que desvirtuava o socialismo ideal. Né? Nós falamos sobre socialismo real e ideal em sala de aula. Ideal, que vem da ideia, do ideal socialista, da ideologia, não é isso? Das teorias marxistas de Marx e Engels. Tá? E o socialismo real, o que de fato aconteceu após a implantação do socialismo. Tá? A crise, ela foi uma consequência de tudo isso que a gente falou aí com relação ao atraso e à falta de competitividade. Bem, em 1989, nós tivemos a queda do Muro de Berlim na Alemanha. A queda do Muro de Berlim simbolizou naquele momento o fim da divisão do mundo em dois. O Muro de Berlim, na Alemanha, ele simbolizava a divisão do mundo. De repente, a queda desse muro simbolizou o fim da divisão, da bipolaridade. Tá? A abertura da União Soviética, em 1991, por Mikhail Gorbachev, depois, a partir de 1990, a coisa foi se tornando mais intensa. Em 91, não dava para segurar mais. E extinguiu-se, após a saída da Rússia da União Soviética, extinguiu-se a União Soviética. Tá? Se não tinha União Soviética, agora faltava Mikhail Gorbachev renunciar. E foi isso que ele fez. Acabou-se a velha União Soviética. Da bipolaridade dos dois polos, um havia acabado. O que seria do mundo a partir desse momento? Será que teríamos uma unipolaridade apenas com os Estados Unidos? Uma monopolaridade? Mas você vai ver no próximo percurso que não foi isso que aconteceu. Bom, lembra-se quando eu disse para vocês que as disputas do século XXI já se esperava que elas viessem a ser de ordem econômica e não mais bélico-militar? Exatamente isso que aconteceu. O fim da multipolaridade deu margem para o início de uma nova multipolaridade. Os Estados Unidos reinando como a grande potência do mundo capitalista, e agora um mundo que se abre
né, para o capitalismo, que era o velho mundo socialista. Pessoal, este foi o bate-papo para a gente relembrar o conteúdo da segunda parte do percurso 1. Bom? Nono ano, estudem, nossa prova está chegando e, olha, compartilhem, dá um likezinho aí para a gente deixar isso cada vez mais popularizado, o pessoal da escola saber e os colegas de vocês também. Um abraço e a gente volta com o percurso 2 a qualquer momento, tá bom? Um abração.